Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sistema respiratório. Mas antes, temos alguns avisos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação à TV. Muitos de vocês, nesse momento, estão assistindo a nossa aula pela TV. Muito legal, não é, pessoal? Mas mais legal ainda é participar pelo aplicativo, pessoal. Com o aplicativo, vocês vão poder conversar conosco em tempo real. Vão dizer o nome de vocês, o nome da escola, e aí a gente vai poder aqui agradecer a participação, o incentivo que os professores e os gestores estão dando para que vocês venham assistir a nossa aula no aplicativo. Agora, para o aplicativo, nós vamos precisar, de, primeiro, o número da matrícula, e a data de nascimento de vocês com dia, mês e ano. Então, não esquece e tenta aí entrar já nesse aplicativo para a gente conversar em tempo real. E vocês responderem as nossas perguntas, fazerem perguntas para a gente e a gente poder aqui responder. Mas, além da TV e do aplicativo, nós contamos também com a questão aí do YouTube, gente. Lá no YouTube, todas as nossas aulas estão esperando por vocês. E vocês vão poder acessar no horário que vocês quiserem, vão poder pausar, voltar. E também tem chat. Coloca lá o seu nome e o nome da sua escola para a gente saber quem é que está acessando as nossas aulas pelo YouTube. Vejam que legal. E além dessa questão aí, de conversar, também tem um lugarzinho para vocês darem aquele like dizendo que se estão gostando das nossas aulas. Então, esses seriam os nossos primeiros avisos. Mas, para que a nossa escola, ela apresente aí essa questão de abraçar a todos, incluir a todos, nós contamos com a língua brasileira de sinais. E para isso, nós hoje temos aqui a nossa querida Midian, que está aí se esforçando, dando o seu melhor para levar essa aula até você também. Então, todos juntos, vamos lá começar essa aula. Mas eu ainda tenho um outro aviso. É a questão do outubro, gente. É o outubro rosa, o outubro dedicado, à prevenção e conscientização em relação aí ao câncer de mama. E para a gente ver essa questão, a nossa cidade, a cidade do Recife, ela tem a questão aí do mamógrafo móvel, que está circulando nos principais bairros da nossa cidade. E é muito importante a gente saber onde é que eles estão, para a gente poder avisar e vocês avisarem aí aos familiares, aos vizinhos, quando vocês forem caminhando para a escola, encontrar alguém e dizer, você sabia que o mamógrafo está aqui pertinho, ou dizer qual é o bairro. Então, cada dia do mês, esse mamógrafo, ele se encontra em um determinado lugar. E hoje, nós temos aqui, ele está na João de Barros, está aqui em Santo Amaro. Então, dá uma olhadinha, quem mora nas proximidades aqui de Santo Amaro, e vai lá, A questão aí acompanha sua madrinha, sua avó, sua tia, até a mãe também, para ir fazer esse exame. A questão que a gente está falando em relação aí ao outubro rosa, não é só o mamógrafo móvel, não tem só a questão de mamografia, faz outros exames também aí voltado para a saúde da mulher. Agora, para que a gente possa ainda conversar mais a respeito do outubro rosa, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês e também dar um recadinho aí a respeito do outubro rosa, não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, o outubro rosa, ele vem aí bem recheado, uma campanha realmente de conscientização, pessoal. Conscientizar as pessoas da necessidade do cuidado, do conhecer o corpo, do toque. Então, com essa campanha, o que é que eles tentam atingir? Mais pessoas ao tratamento, como nesse mês o mamógrafo móvel, ele está aí em várias localidades, como hoje na João de Barros. Nós vemos também que a pessoa tem mais acesso ao tratamento e também, com tudo isso, vai diminuir o risco de mortalidade pelo câncer de mama, que é o que mais acontece, o que mais mata hoje, Se a doença é em 3 pessoas que se cuidam, que se tocam e que é detectado logo, uma pessoa se cura. Então, vamos lá, pessoal, conscientizar isso e se cuidar, Para que a gente possa diminuir essa mortalidade, tá certo? Pois é, professora Cláudia. Então, é sempre, como eu coloquei antes para vocês, tem aqui esse QR Code que vocês podem apontar aí a câmera de vocês e vocês terem acesso a esse calendário, Amanhã mesmo vai estar na Feira de Nova Descoberta. Então, quem aí mora pertinho aí da Feira de Nova Descoberta também já pode avisar aí aos amigos e aos familiares
em relação a isso. Aí vamos buscar esse diagnóstico, né, se for o caso, precoce, para que a gente tenha aí um resultado bem satisfatório. Acredito que com essa campanha e com a ajuda de vocês, nós vamos mudar essa estatística do nosso estado e do nosso país, né? Então, vamos continuar. Eu trouxe para vocês aí, a gente vai primeiro conversar um pouquinho, né? Eu aí estou, né, caminhando, correndo aí num campo, numa floresta, num sítio, e aí eu estou vendo que esse meu esforço, gente, né, ele está sendo muito grande. E quando a gente fala em esforço, a gente vai mostrar também que na hora que a gente está aí se esforçando, eu estou acelerando meus batimentos cardíacos e também a questão aí da respiração, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então, qualquer atividade que a gente venha fazer, né, a mais do que a gente está fazendo aí no dia a dia, nesse momento mesmo, eu conversando com vocês, estou com um tipo de respiração. Mas se eu estivesse correndo aqui no estúdio, aqui nessa sala, então logo, logo os batimentos cardíacos iam ampliar e aumentar, e também aí os meus movimentos em relação aí à respiração. Eu ia ficar cada vez mais ofegante. Então, prestem atenção que a gente agora tem um recadinho aí para que vocês, primeiro, né, observem. E depois eu vou dar a dica para vocês fazerem aí na casa de vocês com os familiares. Acompanhem comigo essa imagem, é uma sugestão, né? Observe e depois repita com as pessoas da sua casa. Então, meu recadinho é pedir para uma pessoa deitar no chão mesmo. Colocar um travesseiro, uma almofada, alguma coisa que a gente possa perceber o movimento na hora da respiração. Veja que um deles até foi um bichinho aí, olha, um ursinho. E à medida que a gente vai respirando, a gente vai perceber esse movimento. E a minha pergunta aqui, será que nós estamos respirando corretamente? Será que nós estamos sabendo respirar? Olha o que eu trouxe nessa outra imagem. Aqui eu estou trazendo, né, para vocês esse momento da respiração. A inspiração, o momento aí, olha, que o peito estufa, né? Aumenta aí o volume. E a expiração, no momento de esvaziar. Então, naquele exemplo anterior, a gente vai ter que perceber que esse movimento do que a gente colocar em cima, né, aí do nosso abdômen, a gente vai perceber que ele vai ter que movimentar de acordo com a inspiração e expiração. E na hora da inspiração, essa almofada ela vai ter que ser elevada. E na hora da expiração, ele vai ter que baixar. Então, aí é um recadinho para a gente ver se nós estamos respirando corretamente. Ok? Então, a aula de respiração e a gente já começa com esse questionamento. Alguns de vocês podem dizer, claro, professora, que eu sei respirar. Mas aí, para respirar, a gente precisa imitar, né, esse menino aí, olha, estufar o peito, aumentando aí o volume, né? E na hora da expiração, ele esvaziando. Então, esse é o nosso recadinho para começar essa aula de respiração. Mas vamos lá, vamos observar o que é que nós temos. Aqui nós temos um sistema respiratório. Observem bem, porque o meu objetivo aí nessa imagem é que a gente perceba, né, a localização, a gente perceba que através desse movimento, dessa imagem, a gente está vendo o lugar, né, que o nosso sistema respiratório ocupa. Mas tem mais coisas para a gente observar. Vamos lá? Então, aqui é o que eu estou trazendo para a gente ver a localização. Então, a gente tem aí a imagem mostrando onde esse sistema está localizado. Então, a gente está vendo aí um grande tubo, né? Os dois pulmões. E estamos vendo também que o coração está aí alojado do ladinho aí de um dos pulmões. Uma outra curiosidade que a gente vai falar durante a aula. Então, vimos aí a localização. E agora, a gente vai ver como é esse movimento, né, desse ar nas nossas vias aéreas e pulmões. Então, à medida que essa imagem vai circulando aí, a gente está vendo também essa localização em relação não só à questão da frente, como a lateralidade e as costas também. Então, observem que vai desde a questão aí do nariz, das nossas fossas nasais, até a questão aí dos pulmões. Continuando, nós vamos ver ainda outra imagem. Essa imagem agora vai mostrar para a gente o caminho do ar.
o ar entrando aí pelas nossas fossas nasais, o nariz, passando aí por alguns tubos, que daqui a pouco a gente vai estudar cada um deles, e indo em direção agora aos 2 pulmões. E à medida que esse ar vai chegando aí nos pulmões, a gente vai ver que aquele movimento de inspiração faz inflar, faz encher, faz, né, ampliar aí o volume. Vejam que legal essas imagens para a gente poder, né, perceber a questão aí do nosso sistema respiratório. Então, estou deixando mais uma vez vocês observarem aí essa questão aí desses movimentos, né? E o que é que nós temos mais? Vamos lá? Esse agora, ele requer uma atenção maior, porque à medida que os pulmões estão inflando, a gente está vendo aí movimento até mesmo, né? Vejam aí, olha, esse movimento de inflar, à medida que o ar chega aos nossos pulmões e à medida também que ele esvazia. Mas, professora, eu estou percebendo que ele não esvazia por completo. Pois é, ele não vai sair todo o ar, ele vai sair uma grande quantidade, mas vai ficar um percentual suficiente para esse pulmão não fechar, ok? Porque daqui a pouco a gente vai ver também que esse tecido, né, a questão aí desse inflar, ele é muito importante que ele não esvazie por completo, porque é feito de um tecido seroso e que ele pode até mesmo colar e aí não voltar mais a esse funcionamento. Vejam que interessante. O que é que nós temos mais em relação aí a esse movimento? A gente agora vai ver como foi esse movimento de inspiração e de expiração nesses 2 esquemas. Acompanhe aqui comigo, que eu vou aqui mostrar a vocês, apontar, né, o que está acontecendo. Então, aqui nós temos os movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Observe aqui essa primeira representação, que vai mostrar para a gente a inspiração. O momento aí em que o pulmão infla, as setinhas estão apontando que houve um aumento, né? A questão aí de volume, então vocês devem estar percebendo. E aí a gente vai ver também outros, né? Além de inflar, a gente vai contar aqui, olha, com a participação da nossa caixa torácica. Que esses ossos, eles vão, que nós já vimos em uma outra aula, eles vão mostrar para a gente que é muito importante eles serem formados, né, aqui no momento em que eles se encontram com o osso externo, eles serem formados por uma cartilagem. E essa cartilagem vai dar mobilidade. Então, à medida que a gente infla, ele vai também se movimentar. Se fosse ossos por completo, não teria esse movimento. Então, graças à questão aí dessa junção, esse pedacinho aí que vai chegar das nossas costelas até o osso externo é de cartilagem e isso vai ajudar a movimentação. Existe ainda um outro, né, vamos dizer assim, a gente tem um conjunto de partes do nosso corpo que vão auxiliar nesse momento de inspiração e expiração, que é o diafragma. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que vai representar bem esse movimento do diafragma, que também é um músculo que vai empurrar o pulmão para cima na hora da expiração e vai puxar o pulmão para baixo, ajudando ele a aumentar de volume na hora da inspiração. Aqui nós já temos a expiração. Agora a setinha está ao contrário. À medida aí que a gente está eliminando, então esses músculos vão ajudar, né? Também a questão de músculos intercostais vão ajudar a comprimir esse pulmão e o ar poder sair. Mais uma vez também a ajuda da nossa caixa torácica e também do diafragma. Então aqui nós estamos vendo a questão dos movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Vejam que interessante e a importância que eu estou mostrando aqui a vocês da gente respirar corretamente. O que é que nós temos mais? Aí, como eu falei para vocês, uma imagem onde a gente vai ver a questão aí do diafragma. Mas, professora, o que é o diafragma? Né? Olha o que eu estou trazendo e vocês vão ler comigo agora. Vamos juntos ler esse conceito? Diafragma é um músculo estriado esquelético que separa a cavidade abdominal da torácica e é o principal responsável pela respiração dos seres humanos. Então, a gente está vendo aí um conjunto de outras partes do nosso corpo que vão ajudar, mas é o diafragma o principal. E nessa imagem a gente está vendo aí também, através das setinhas vermelhas, qual é o movimento
desse diafragma, desse músculo importante aí na nossa respiração. Vamos continuar? E aí, agora a gente, como eu prometi a vocês, a gente está diante de um pequeno vídeo que vai mostrar para a gente esse movimento do diafragma. Observem bem. Percebam, né, que aí nós temos aí a ajuda principal do diafragma, mas até mesmo os nossos braços estão aí se movimentando na medida que a gente está inflando, ou seja, enchendo esses pulmões e esvaziando. Vejam que esse músculo, né, ele está bem abaixo, é como se o pulmão estivesse apoiado nele. E ele é um músculo muito elástico, muito rígido e que vai ajudar bastante no momento da inspiração e expiração. Ok? O que é que nós temos mais? Nós temos agora a questão aí das nossas vias aéreas, né? Então, o sistema respiratório humano e suas estruturas. E a gente vai ver agora as vias aéreas e os pulmões. E eu vou apontar para vocês e falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas partes através desse esquema. Acompanhe aqui comigo. O primeiro que nós vamos ter aqui, né, é a questão das fossas nasais, as nossas narinas. Então, o ar vai entrar pelas fossas nasais, ele vai passar um pouquinho ainda, ó, lá no finalzinho da cavidade da boca. Passou por isso, ele vai ter um tubo, que é o primeiro tubo, é a faringe. É bem interessante que esse tubo, gente, tanto vai passar o ar, como também vai passar o alimento. Então, é um tubo que a gente vai ver, tanto no momento que estamos estudando o sistema respiratório, como também o sistema digestório. Depois, nós temos a laringe. Agora sim, nós estamos diante de um tubo que ele é exclusivamente da respiração. Então, aí a gente já começa a ver que muda até mesmo a composição desse tecido. Onde antes ele tinha um tecido, né, a questão aí da faringe, onde ele tinha um movimento maior, e agora a gente tem uma laringe formada, principalmente de cartilagem, de um tecido cartilaginoso, que vai continuar com a traqueia, que é esse grande tubo, né, e que ele não fecha. E veja que interessante. E dentro dele tem alguns pelinhos. Porque se por acaso a gente respira, principalmente um ar que está cheio de poeira, e a gente começa a espirrar, é também muitas vezes vindo daí. Partículas de poeira que entraram e a gente começa a espirrar. Claro que também pode ser lá nas nossas fossas nasais, que eu vou falar depois qual a importância aí de respirar pelas fossas nasais e não pela boca. Depois, essa traqueia, ela se bifurca, ela divide em dois tubos, que são os brônquios. Também, continuando com o mesmo tipo de tecido que não fecha, que é um tecido cartilaginoso, parece até uma mangueira. Esses brônquios, eles vão se ramificar cada vez mais, formando os bronquíolos. E esses bronquíolos já estão, né, presentes dentro de cada um dos pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Outra curiosidade que a gente vai ver aqui é a questão do diafragma, como nós vimos no vídeo, no pequeno vídeo, que esse diafragma eles tem a capacidade de ajudar, seria o sistema principal de ajudar aí na inspiração e expiração, e os pulmões estão bem apoiados em cima deles. Isso vai dar também, né, mais segurança para esse tipo de músculo. Por quê? Porque ele estando apoiado, ele vai poder empurrar melhor essa questão aí desse sistema. O que é que nós temos ainda? Mais uma vez, né, um pequeno vídeo, onde vocês estão vendo aí, né, a questão desse pulmão inflando, e a gente está vendo agora como se fosse um corte, né, mostrando aí essa ramificação desses bronquíolos que eu acabei de mostrar, e aí o ar chegando a cada um deles. Sempre, gente, observando, né, a questão da localização, que é muito importante a gente saber aí a questão dessa localização no que diz respeito aí esses movimentos, né? Essa questão desses movimentos respiratórios. Mas nós já vimos bastante, né? E agora a gente precisa ver o conceito de respiração. Vamos comigo? Vamos fazer essa leitura? O sistema respiratório é o sistema do corpo responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo. Então, o nosso sistema respiratório nada mais é do que uma troca gasosa.
Agora, observando um pouquinho esse dorso que está aqui na mesa, a gente vai ter como falar um pouquinho mais desse sistema respiratório, não é? Então, aqui eu tenho a questão dos dois pulmões, e aí a gente tem uma curiosidade para falar desses dois pulmões. Então, aqui eu tenho o pulmão direito, né? Ele apresenta 3 lobos, não sei se dá para vocês verem uma linhazinha aqui, ó, separando. E uma curiosidade, que o esquerdo só tem 2 lobos. Sabe por quê, pessoal? Porque do lado esquerdo vai estar, né, mais inclinado aí a questão do coração. É um apoio aí, é um localzinho que vai ficar o coração. Vejam a questão do nosso corpo, né? A questão dos lobos, aqui também dá para ver bem direitinho os 3 lobos, né? Do outro lado não, porque ele já apresentou aí a ramificação, para a gente ver a questão dos bronquíolos e também da parte de sangue, dos vasos sanguíneos, que é um assunto que nós vamos ver logo, logo. Então, vejam aí que interessante e vamos voltar aqui para a gente poder ver o que é que o nosso corpo tem e por que ele dito que tem essas trocas gasosas. Acompanhe aqui comigo. Vejam aqui o que eu trouxe para vocês, uma nova palavra, a hematose. A hematose eu posso chamar também de trocas gasosas. Veja, isso acontece nos alvéolos pulmonares. Então, aqueles bronquíolos, eles vão ficar tão filamentosos, tão fininhos, que vão chegar nessa imagem que eu estou mostrando aqui a vocês, ó. Que imagem é essa? Né? É a questão dos alvéolos pulmonares, que muitas vezes pode ser confundido, comparado a um cacho de uva. Eu vou comparar um cacho de uva que é mais, vamos dizer assim, mais próximo da gente, né? Poderia ser até outros, como a questão aí da amora também. Então, o que é que acontece aqui, né? Nos alvéolos pulmonares? Acontece a hematose, que são as trocas gasosas. Entra o ar pelas nossas fossas nasais, mas esse processo aqui, ele vai colher o oxigênio, né? O O2, aí eu estou já mostrando a questão de fórmula, e vai eliminar o CO2. Lembrando que na hora que estamos eliminando o ar, não sai apenas CO2, há uma concentração maior de CO2, mas estamos eliminando a questão aí do ar. Por isso que diante de uma respiração boca a boca, a gente pode salvar uma vida, porque ainda tem um pequeno percentual de gás oxigênio importante para aquela, vamos dizer assim, para aquele salvamento. Então, aqui a gente está vendo a questão da hematose, né? Acredito que vocês estão vendo aí também algumas palavras novas e colocando aí para vocês, né, mais uma informação. O que é que nós temos mais? Uma outra curiosidade é a questão da epiglote. Quando eu coloquei para vocês dizendo que a questão aí, não é, da faringe, que tanto participa do processo de digestão como de respiração, o nosso corpo tem vários dispositivos. E um dispositivo muito importante é a epiglote. É como se fosse uma tampinha. Então, existem 2 tubos e ela vai ter que fechar e abrir para que o ar vá para as vias aéreas, a continuação ali, a questão aí, né, da faringe, e o alimento vai a questão do esôfago. Então, aí é muito interessante a questão da gente perceber o caso aí do engasgo, né? Que muitas vezes esse engasgo é porque o alimento foi para o tubo errado. E aí desengasgar é tirar esse alimento, né, de uma via que não é a via da digestão. Então, algo bem interessante, e a gente tem aqui uma informação, né? A epiglote impede que o alimento entre no sistema respiratório. É uma verdadeira válvula, é uma verdadeira tampinha que vai ajudar no momento que o ar vai passar ou que o alimento vai passar. Vejam quantas informações importantes para a gente conhecer em relação ao nosso corpo. O que é que nós temos mais em relação aí a esse assunto, né? Então, agora a gente vai para uma pergunta. Veja o que eu trouxe para vocês como desafio. Por que não se deve respirar pela boca? O que é que acontece, né, se respirarmos pela boca? Então, aí eu já estou trazendo já a resposta. Já vou dar a resposta a vocês. Veja o que eu trouxe como informação. Pelo nariz, o ar é filtrado pelos pelos, umedecido pelo muco nasal e aquecido pelos vasos sanguíneos. Então, o ar que a gente respira, ele precisa de ser filtrado, umedecido e aquecido. Mas se por acaso isso não acontecer, o
que problema a gente vai ter. Então, aqui eu trouxe os principais problemas, não é? Primeiro, né, quais são os principais problemas que a gente deve ter, né, se respirarmos pela boca. Então, aí, acompanhe comigo aí a leitura. Dificuldade de realizar atividade física, vai cansar fácil, né, a diminuição do olfato e do paladar, infecção das vias aéreas, inchaço abdominal, piora a bronquite, dores nas costas, apneia do sono, halitose e ronco. Vejam quantas coisas, né, que a gente pode evitar se a gente respirar pelo nariz. E aí vai um recadinho. Se tem alguém que está respirando pela boca, conversa aí com a mãe, conversa com a tia, com a madrinha, com a avó e pede para levar no postinho de saúde para investigar o que é que está acontecendo. Ok? Vamos continuar? E aí a gente está falando, né? Se é para respirar pelo nariz, então vamos praticar, né, as boas práticas aí para uma saúde do sistema respiratório. Vejam que interessante, né? A questão de sempre estar respirando ao ar livre, evitar locais que estão com muita poeira, a construção, evita estar nesse lugar. E também, se tiver, vamos nos proteger, né? Aprendemos a usar máscara para nos defender em relação aí ao coronavírus. A gente pode também usar as máscaras para a questão aí de poeiras e lugares que estão, né, impróprios para a nossa respiração. Gostaram aí da dica? Mas agora é um momento de mão na massa. A gente agora vai aprender com as mãos. Como é isso, professora? Olha, eu vou dar o material que a gente vai precisar e vocês vão montar depois. Então, nós vamos precisar de canudo, nós vamos precisar de tesoura, de garrafas, né? Aí eu procurei aí trazer umas mini garrafas. Vamos precisar também de fita e bola de sopro. Olha o que foi que eu construí e que vocês vão construir também. Então, eu peguei a bola e tentei fechar, né, depois que eu cortei a garrafa, desculpa, primeiro cortei a garrafa, consegui esse tamanho aqui, ó. Com a ajuda do adulto, vocês vão pedir aí, olha, para alguém furar aí a tampa de vocês aí lá no fogão. Observa que alguém pode ajudar e vocês precisam de ajuda para não se machucar. Depois de furar, é a questão de 2 canudos, em cada canudo uma bola de sopro. E aí usa a fita durex, né, para poder fechar aí e esse canudo ficar, e a bola ficar bem justinha no canudo. Uma outra bola, que pode ser do mesmo tamanho, vocês vão colocar na parte de baixo, fechando. E aí, gente, a minha perguntinha, esse movimento que eu vou fazer agora está representado por que músculo nós estudamos hoje? Olha o que é que vai acontecer na medida que a gente vai abrir, ó. Será que está dando para ver? Ó, deixa eu ver outro ângulo. Olha aí o pulmãozinho enchendo e vocês vão poder fazer um modelo como esse, levar para a escola, falar para os amigos como vocês fizeram, pedir a oportunidade à professora para que vocês mesmos expliquem esse sistema respiratório que vocês construíram. Agora eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir de vocês, e eu volto também para dar um tchauzinho a vocês. E aí, professora Cláudia? Aqui Sabino está encantado, viu, professora? É o único que falou aqui na sala, deve ter mais gente assistindo, mas Sabino é o que está interagindo conosco e ele está encantado com a aula e provavelmente ele vai fazer aí, professora, esse mão na massa. Então, pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia, aqui está a dica, não é? Desse mão na massa. E aí eu estou dando aí para vocês, não é? Hoje, de forma diferente. O meu tchauzinho hoje, olha, é a questão aí da gratidão. Até a próxima aula e vamos respirar corretamente, ok? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.